Olá, tudo bem? Quero estar deixando nesta manhã uma palavra de meditação para nossos corações, amém? Vai ficar em Mateus 23, eu vou ler o 25 e o 37, amém? Você que quiser estar lendo, meditando mais profundamente, você lê do 23 completo até o 39, amém? No capítulo 23, versículo 25, vai dizer assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois querem paz o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. O 26, fariseu cego, limpa primeiro o exterior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caídos, que por fora realmente parece formoso, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Vamos pro 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem o nome do Senhor. É uma palavra, irmãos, da gente meditar mesmo, né? Estamos vivendo os tempos difíceis e a palavra do Senhor só tem se cumprido, né? Nas nossas vidas. E quando se fala de eis que a vossa casa vos ficará deserta, quando a Bíblia se relata de casa, de templo, essa aqui, ó, é a nossa matéria, né? Isso aqui. Porque aqui no 37, Deus fala que Deus ele tem enviado seus profetas. Deus tem enviado, mas os próprios que o recebem, os apedrejam, né? Querem matar. Por quê? Hoje em dia não se vê mais em muitos lugares libertação, não se vê mais cura, não se vê mais restauração de casamento, não se vê mais libertação de sexualidade. Então, assim, nós estamos vivendo tempos difíceis e que é necessário se cumprir, né? E no Mateus 24 vai dizer sobre os sinais da volta de Jesus, né? Eu quero frisar aqui para vocês no 24 também. Jesus, no versículo 24, capítulo 4, amém? E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane. Aqui o Senhor está nos alertando para nós não ser enganados. Nós vamos ser enganados por quem? Pelos próprios que estão dentro da casa do Senhor. Irmãos, nem todo mundo que dizem servir a Jesus está na mesma fiação. Está realmente servindo. Aqui no Mateus 23, no versículo 27, vai dizer, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. O Senhor está falando dos próprios que dizem servir a Ele, conhecer Jesus. Pois que somos semelhantes aos sepulcros caídos, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Entendeu? Porque hoje em dia não tem mais discernimento daquilo que é de Deus e o que não é. As pessoas estão sendo enganadas por causa do quê? A aparência, a gente vê por fora, mas só o Senhor ele nos conhece por dentro. O Senhor ele conhece o nosso coração, a nossa estrutura, o Senhor conhece a nossa mente, tudo aquilo que nós temos feito. O Senhor conhece a nossa sinceridade. Então não adianta a gente querer enganar o homem, mas nós não enganamos ao Senhor. Não enganamos ao Senhor. E o Senhor ele tem nos alertado pra gente ficar esperto mesmo. Quando a pessoa estiver ministrando, a gente estiver num lugar congregando, adorando a Deus, nós temos que estar atento àquilo que é falado, àquilo que é pregado, né? E quando falo, no versículo 24, capítulo 4 vai dizer assim, acautelai-vos que ninguém vos engane. Como que se for eu não vou ser enganado? Isso aqui, irmão, a Bíblia, você vai ler. Você vai ler. E a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é fiel para cumprir. Nós não vamos ser enganados. Se a gente tem conhecimento da palavra, a gente não vamos ser enganados. Agora, a partir do momento que você só vai para a igreja
só escuta o que as pessoas falam e você não tem a Bíblia, você vai ser enganada sim, você corre o risco de ser enganada, né? Por isso que há muitas decepções dentro de ministérios, por conta disso, que a gente olha muito o homem e esquecemos de quem? De Jesus. Esquecemos de quem? De Deus. Esquecemos de fazer o quê? De ler a palavra. Porque todos nós somos falhos e pecadores. Não há ninguém na terra que é santo. Não há. A Bíblia vai dizer que há profeta bom e há profeta mau. Entendeu? Há em todo lugar. Independente de religião, há em todo lugar. E no 24, no versículo 5, vai dizer assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, irmãos. Quando Deus está falando aqui que virão em nome, dizendo que eu sou Cristo, não está falando que a pessoa vai ser, eu sou Jesus, não. A pessoa vai vir em quem? Em nome de Deus. Vai vir em nome... Isso aqui é Jesus está falando. Nem todo mundo que está ali é realmente servo do Senhor. Hoje em dia a situação está precária dentro das congregações. É um querendo matar o outro, um irmão querendo derrubar o outro por causa de trono. Irmão, Jesus, ele não divide o trono, a glória dele com ninguém. Com ninguém. Gente, vocês sabem o motivo porque Lúcifer foi expulso do céu? Porque ele olhou algo que não estava ao alcance dele. E como nós, carne e pó, queremos ser mais do que Deus. E tem pessoas assim, irmãos, que brigam por causa de tronos, brigam por causa de altar, de cadeira, né? E o Senhor, ele não está preocupado com essas coisas. O Senhor não se importa com isso. Lá no céu, irmãos, não vai ter cadeira para fulano, cadeira para... Vem aqui os bispos, vem aqui os pastores, as diaconias, as missionárias, senta aqui, cadeira reservada para vocês não, porque o único digno de honra e de glória que vai ser adorado vai ser Deus, santo, santo, santo. Ele é o único digno de honra e de glória, né? E o Senhor, ele nos deixa essa alerta na palavra, irmãos, é só a gente ler, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vai ser enganados mesmo, por falta do quê? De sabedoria, porque não lê a palavra. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos e vários lugares. Tá aqui, irmãos. Não é porque nós somos filhos de Deus, vamos se livrar dessa situação. Não vamos, irmãos. Aqui tá escrito na Bíblia. É necessário que tudo isso aconteça. E ainda não é nem o fim. Você não é melhor. Você não é exclusivo. Entendeu? Então, quando o Senhor ele fala isso, não vai acontecer. O que nós podemos fazer, irmãos, numa situação dessa, é ter fé em Deus, confiar, pedir pro Senhor misericórdia para nos livrar. Mas isso não nos impede de viver isso que está na palavra do Senhor. Porque nós estamos na terra. Se nós formos santos demais, o Senhor nos leva, irmão. Assim como Deus fez com Elias, né? Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Irmãos, a gente está vendo muitos terremotos que tá acontecendo. E Deus tem falado, alertado o seu povo para orar, né? E hoje aqui é sábado. E hoje pela manhã aconteceu na Indonésia e na Espanha, né? Mas assim, é algo, irmãos, que é necessário, né? É necessário para nos despertar. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vós não vão te entregar para seres atormentados e matar-vos, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. O versículo 9 é forte, irmãos, no capítulo 24. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e
uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, o Senhor está dizendo. Porque muitas das vezes, irmão, a gente estamos na casa do Senhor e a gente fica assim, Senhor, porque nós estamos vendo essas coisas? Nós se decepciona com as atitudes, né, de alguns, né? Eu falo em geral, mas assim, aqui tá deixando bem claro. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O Senhor tá falando o que pra nós? Pra mim e pra você? Pra nós perseverar. Mas isso não quer dizer que nós vamos deixar de viver essas coisas que tá na Bíblia. Nós vamos viver, estamos vivendo já. Muitas das coisas que já estamos vivendo. Aqui fala, isso gerou muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E isso já existe, irmão. Isso já tá acontecendo. E porque se multiplicará a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, o quanto o amor de muitos se esfriará? Quantas pessoas que eu vejo que já, tipo assim, já perdeu o temor, vamos dizer, ao Senhor, né? Ao Senhor. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Deus está falando o quê? Que o evangelho, este evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as gentes, então virá o fim, né? O Senhor, ele nos está nos alertando. Esse Mateus 23 e o 24 é para quem Deus chamou para pregar a verdade. Para quem chamou para alertar, falar sobre salvação, falar sobre pecado. Nós temos que sempre meditar, irmãos, nesses versículos. Porque a gente, às vezes, ficamos decepcionados com algo que a gente temos visto dentro das igrejas, né? Mas o Senhor, ele é fiel. Ele é fiel. E o nosso alvo é Cristo, né? Por isso que a palavra do Senhor fala, olharei para o alto, de onde virá o nosso socorro, é Jesus. Estamos nos tempos difíceis, né? E nós temos que perseverar. A palavra do Senhor fala claramente, perseverar até o fim. Nós temos que perseverar. Irmãos, nós vamos sofrer, nós vamos chorar, nós vamos se alegrar, nós vamos se machucar. Mas vamos perseverar. A perseverança é o que vai nos levar até Jesus, né? A nossa fé, a nossa comunhão, a nossa intimidade. E nós temos que vigiar também, tomar cuidado para nós não se contaminar. Porque nós também não somos, nós não somos imunes, tá entendendo? De não se acabar se corrompendo lá na frente, né? Então nós temos que tomar cuidado para não entrar num sistema, né? Esse sistema maligno, né? Vamos falar a verdade. Então temos que vigiar, entendeu? Nós não temos que deixar de adorar a Deus, de estar em comunhão com os nossos irmãos. Nós não temos de deixar de parar a obra do Senhor por causa de ninguém. Irmãos, o que nós temos que fazer diante dessa situação é se posicionar. Irmãos, nós temos que se posicionar, não ter medo de falar a verdade, entendeu? Diante da palavra, né? Diante da palavra, nós temos que se posicionar assim, diante da palavra. E assim, irmãos, vamos perseverar no Senhor, que o Senhor venha nos dar entendimento da tua palavra, sabedoria, pregar a verdade, falar o que Deus mostra para vocês, o que Deus está te mostrando, o que Deus está colocando no seu coração para falar. Fale, não guarde o que não é teu, não guarde. Então entrega ao Senhor, fale ao Senhor, ministra, prega a verdade sobre libertação, prega sobre cura, prega sobre restauração de casamento, prega sobre restauração de pessoas que a sexualidade. Prega sobre isso, cura, não tenha medo, porque nós sabemos, irmãos, que hoje em dia estamos vivendo tempos difíceis, onde nós não vemos mais milagre, não vemos mais cura. Ah, Stefania, eu vejo, amém, glória a Deus por isso que você tá vendo, porque eu no momento, assim, que nem antigamente, no tempo que minha mãe servia ao Senhor, naquela intimidade profunda, irmãos. Eu pequena, eu presenciei muitos milagres mesmo, pra glória do Senhor. Hoje em dia é algo mais, não é que não tem, mas é difícil de ver. Então assim,
Vamos perseverar no Senhor, buscar o Senhor, buscar pela nossa família, primeiramente buscar pela nossa casa. A casa é isso aqui, irmãos, isso aqui. O nosso templo é isso aqui. Esse é o nosso templo, amém? Quando Jesus vir voltar, ele não vai vir buscar igreja, não vai vir buscar palácio, porque o Senhor, ele não quer isso, ele não quer isso. Muitos pastores, líderes de igreja estão se preocupando com estética, estão se preocupando com cadeira, banca, altar. O Senhor, ele não está se preocupando com isso, porque se ele tivesse se preocupando com isso, como seria na África? Eu nunca fui, mas eu vejo muitos vídeos. Tem lugares na África que não tem não tem instrumento nenhum, não tem banco, não tem teto, é apenas debaixo de uma árvore. E ali é a igreja deles, né, onde eles se reúnem para adorar o Senhor. E você acha que Deus não recebe? É mais fácil Deus receber o culto deles do que o nosso hoje em dia. Então, assim, nós temos que vigiar muito e ver, nós temos que examinar e ver aquilo que nós estamos dando prioridade. O Senhor, ele quer nos enviar, irmãos, não é para estar dentro de igreja não, pregando para crente não. O Senhor quer nos enviar, irmão, para proclamar o evangelho. Aqui tá dizendo, irmão, o reino será pregado em todo mundo. Quando falar será pregado, Jesus vai enviar quem? Nós. Ele não vai descer de novo para a terra, ele vai descer para nos buscar. Mas enquanto isso nós estiver na terra, esse é o nosso dever que Deus confiou em nós, né? Assim como Jesus ele fez com Pedro, né? É muito lindo. Eu me identifico muito a Pedro, irmão, ser sincero. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes. Apacenta minhas ovelhas. É forte, irmão. É coisa linda. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes. Apacenta minhas ovelhas. Irmão, o Senhor, ele nos enviou para apacentar. Apacentar, irmão, é alimento. O que é alimento, Stefania? É a palavra, irmão. É a palavra, né? Como que a gente vai apacentar as almas? Não é com festa, não é com congressos, não é com festividades, não. É com a palavra que nós se apacenta ovelhas. O que apacenta ovelha é a palavra do Senhor, é a verdade. Então que nessa manhã nós viemos meditar, né, nessa palavra em Mateus 23 e Mateus 24 completo, irmão. Leiam, meditem. Você que não lê mais a palavra do Senhor, comece a meditar. E Deus, ele vai falar com vocês. E Jesus está voltando. Se você não é crente, se você ainda não serve a Jesus, procura o Senhor, né? Procura o Senhor quanto mais rápido puder. Porque o Senhor está voltando, nós já estamos vivendo sinais e ainda não é nem o começo, né, daquilo que há de vir. Então, que nós viemos nessa manhã meditar na palavra de Deus. E assim eu agradeço. Eu espero que vocês me perdoem por algum erro, alguma fala errada, né? Não sou não tenho teologia, não tenho muito entendimento, mas eu leio e eu entendo aquilo que o Senhor quer falar comigo. Eu tô passando a vocês, amém? Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Que Deus abençoe vocês. Jesus ama muito você, amém? Ficam com Deus.